o torcedor do PSG, esse confronto tem um gostinho a mais. Então, acho que a repercussão pode aumentar um pouco. Eu até queria te ouvir, Fred. Acho que ainda não falei, vi algumas coisas suas nas redes sociais, assim, mas ainda não falei contigo especificamente em nenhum dos programas. Porque a gente fala, e acho que o Guardiola foi muito legal, assim, na entrevista, no sentido de não sei por que as pessoas estão se surpreendendo com os sul-americanos e argentinos, brasileiros, meio que sejam bem-vindos ao mundo real. Ok, achei uma resposta muito maneira, mas o quanto essa resposta ela ecoa efetivamente na Inglaterra ou na Europa como um todo, que as pessoas olham mesmo e que o eurocentrismo faz, em algum momento, eles tirarem esse olhinho do próprio umbigo e observarem que, olha, existe o futebol no resto do mundo, não é só na gente aqui. Tá rolando repercussão na Inglaterra de alguma coisa, ou quando o City joga alguma coisa, quando o Chelsea joga alguma coisa, e só. É só isso. Pelo menos aqui na Inglaterra. Não dá para dizer a Europa inteira, não sei como é que está na Sim. Europa inteira, mas aqui na Inglaterra é uma repercussão muito, muito, muito pequena. Teve um pouco mais na rede social dos torcedores do Chelsea, depois das ótimas provocações dos torcedores do Flamengo depois da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Então teve uma galera que pegou um pouquinho de ar e que está meio que com o Flamengo engasgado, assim, e querendo, secando um pouco o Flamengo para poder se vingar um pouquinho. Mas não tem muita repercussão. Eu vi até o João Castelo Branco, nosso companheiro de ESPN, ele mora em Londres, ele foi procurar bares no bairro do Chelsea. Foi uma sexta-feira, 7 da noite, um horário muito bacana, um dia muito bacana, e os pubs vazios. Assim, as pessoas não estão se reunindo aqui na Inglaterra para acompanhar a Copa do Mundo de clubes. O problema é deles, não é nosso. Né? Isso não diminui a importância para a gente, mas retrata qual é o tom de importância para eles. A resposta do Guardiola eu também gosto, mas é uma resposta que foge um pouquinho do tema principal, né? Porque é óbvio que os jogadores sul-americanos são ótimos, mas os ótimos não ficam na América do Sul. Sim. A surpresa é que, mesmo sem os ótimos que não ficam na América do Sul, os clubes sul-americanos estão sendo capazes, especialmente os brasileiros, de bater os melhores times europeus, como no caso do Botafogo contra o PSG. Então, eu gostei mais da resposta do Luiz Henrique, inclusive. Isso que eu ia trazer. Que foi, cara, vocês não precisam ficar se comparando o tempo inteiro. Basicamente foi isso que ele quis dizer, né, Clarinha? Exatamente. Ele fala, eu não sei por que os brasileiros estão tão preocupados em comparar. Os jogadores aí são ótimos, as equipes são ótimas, a gente vive buscando jogador aí. Eu não sei por que vocês estão preocupados em comparar e dizer que são melhores. Vocês são bons. Ele meio que dá uma baixada, assim, nesse sentido. Eu acho que o brasileiro se preocupa tanto com o eurocentrismo que a gente está querendo que eles validem que a gente é bom o suficiente para poder A vencê-los. gente só vai se sentir bom se eles nos validarem. Claro. E Claro. se eles se importarem, né? Se É. tomara que repercuta na Inglaterra, tomara que o Chelsea queira jogar sem fazer testes de pré-temporada com o Reece James, não sei o que e tal, e tomara que o Paris Saint-Germain jogue na maior rotação possível, porque se for assim a gente ganhar, aí a gente é bom. Então, Cara, Mas eu acho é que um sentimento muito assim, real, vai. como? É um sentimento muito real esse, assim. É bom ganhar de qualquer europeu, enfim, em qualquer situação. Mas você ganhar dos caras com a força máxima deles na maior rotação, te dá um gosto a mais. Sim, claro. Não sei se Não, vocês têm a mesma sensação, que vocês já moram na Europa há muito tempo e acompanham o futebol europeu de muito não, perto. mas eu também Mas, tenho essa sensação. né? É essa sensação. o problema é que assim, eles não estão na mesma página de debate que a gente está. Quando são provocados para falar se estão jogando tudo, se é isso tudo mesmo, falam, não, vocês são bons o suficiente para jogar. Ontem a transmissão de Atlético de Madrid e Botafogo teve o Juan Fran, jogou no São Paulo, conhece o futebol brasileiro e tal. Ele fala, pô, não é para se surpreender, porque os times brasileiros são bons, os times brasileiros têm dinheiro, os times brasileiros que estão no Mundial poderiam jogar na Europa dentro das principais ligas. Ele ainda fala, ele ainda dá uma meia-verdade num comentário que ele faz durante o jogo, que os estaduais são disputados muito pelos jovens no Brasil, então, por mais que os clubes brasileiros tenham muitos jogos, boa parte do calendário é disputado pelo time B, por jogadores ganhando experiência, mas se a gente vai ver a quantidade de jogos que Arrascaeta,
que Igor Jesus, que Estevão fizeram nos estaduais esse ano, é uma quantidade grande de jogos, então os times que estão no Mundial realmente estão carregados já de minutos, mas ainda quando eles estão tratando aqui na televisão, que está transmitindo de uma forma muito respeitosa mesmo e elogiosa com os brasileiros, mas a sensação que dá é que a gente precisa, não é que a gente quer, eu tenho curiosidade, eu gostaria que acontecesse uma doideira assim de um ano coloca o Flamengo na Premier League, coloca outro não sei o que e tal, pra gente ver como que seria num campeonato longo, com todo mundo jogando o mesmo calendário e tal, não sei o que poderia acontecer. Mas eu acho que a gente está querendo muito o debate e eles não perceberam que o debate talvez possa existir. Ou não estão Claro, ligando para esse debate eles já de a acompanham a importância e gente. tal, não sei o quê. A gente acompanha eles já acompanham a gente. Então é muito difícil que esse debate exista do lado de cá. E é natural que exista do nosso lado, porque, cara, a globalização existe. A concentração econômica, que manda todos os jogadores para cá com 17, 16, 15 anos, existe. Então, quando a gente é, não digo roubado, mas enfim, a gente tem que vender esses caras com muita pressa, porque a gente precisa da grana. Agora um pouco menos, né? Mas até 10, 5 anos atrás era uma pressa quase que existencial. E você ainda consegue vencer esses caras, é muito bom, né? Porque, Uhum. caramba, vocês estão com os melhores jogadores e mesmo com eles, vocês estão perdendo pra gente pela primeira vez depois de muito tempo. Porque, além disso, ficou muito tempo a gente tomando pancada, né? O que me irrita é viralizar vídeo de um gringo qualquer acertando o escudo do futebol brasileiro e a torcida ficando feliz. Pô, É. que carência. Para com É. isso. Por que que eu vou ficar feliz que um alemão no meio de Dortmund acertou o escudo do Fluminense? Porra, bicho. Se bobear, fui eu que fiz essa. Não, então, todo mundo tem que fazer, porque dá view. Porque todo mundo é carente. Nossa, eu graças a Deus não vi esse, mas aí eu acho demais mesmo. Assim, até gosto de um reconhecimento, né? Ah, ó, conhecem meu time. Ah, maneiro. Mas, porra, se o alemão conhece o Grêmio, Então, vai mudar aqui o eu tamanho do normalmente meu time? Pro quando. inferno. Mas aí é coisa de Hamburgo, aí é coisa que eles não superaram até hoje. Mas normalmente quando eu pergunto para alguém aqui, de onde que você é e tal, eu falo Belo Horizonte. Ou para que time você torce? Eu falo assim. Eu pergunto, você conhece? Pô, conhecer Rio, São Paulo, é Aham. diferente. Belo Horizonte, a pessoa fala, conheço. Eu falo, por quê? Eu fico curioso para saber por quê. E não que eu saque um pão de queijo do bolso e dê para aquela pessoa porque ela. Mas eu tenho curiosidade de saber e eu acho que é isso. Assim, a gente fica muito feliz que eles saibam qualquer coisa sobre a gente, que eles descubram qualquer coisa sobre a gente. O que eu acho que o Mundial, eu já falei que no melhor futebol do mundo e eu já falo isso há muito tempo. Tem um vídeo que outro dia eu repostei um negócio. Em agosto do ano passado, eu já tinha essa sensação que os brasileiros podem disputar contra bons times europeus jogos de igual para igual. Acho que contra os super times, o Paris Saint-Germain, que o Botafogo ganhou, isso me surpreendeu muito. Que o Paris Saint-Germain jogue contra o Botafogo, que o Botafogo não permita que o Paris Saint-Germain finalize nada, um chute truncado para cá e para lá e tal. Isso me surpreendeu. Agora, que o Flamengo possa ganhar do Chelsea eventualmente não me surpreende, que o Fluminense joga com o Dortmund, isso não me surpreende. O que precisa melhorar, talvez, no Brasil para se valorizar mais é a estética e a educação do futebol brasileiro. A saúde do goleiro que está ganhando é muito frágil. O goleiro do time que está ganhando, ele tem uma propensão a uma falta de potássio e cãibra muito grande, muito acentuada. Os campos são muito ruins. Última rodada do Campeonato Espanhol aqui, eu estava assistindo Barcelona Atlético de Bilbao, que não valia nada. Tinha um Palmeiras e Flamengo no mesmo horário. Eu coloquei uma tela na frente da outra e falei, não dá para assistir esse aqui. É muito ruim, é muito feio. O campo do Palmeiras é horrível. Não dá a sensação de que tem alguma coisa boa acontecendo ali. Então, é melhorar. Se a gente melhora estética, apresentação e educação do jogador brasileiro com o árbitro, do árbitro com o jogador brasileiro, de ser essas coisas, a gente tem um produto muito legal, não para gringo comprar. Eles não vão assistir o futebol brasileiro, um Cruzeiro e Mirassol às 2 da manhã. Tem uma pessoa só assistindo isso. Mas é para a gente assistir, para a gente consumir, para a gente preferir um jogo desse do que de vez em quando assistir um Wolverhampton Nottingham Forest às 9 da manhã. Exatamente. E acho que mais do que isso, né? Tem muita gente que fica revoltada, assim, porque tem criança, enfim, torcendo para futebol europeu e tal. Isso é culpa de vocês que ficam babando o ovo dos europeus. Cara, isso é meio que culpa. Se eles assistem um jogo e assistem outro, eles meio que preferem a qualidade do Uhum. outro em algum momento. Então, acho que passa muito por isso, por essas observações.